Foi sem querer. Peraí, gente. Tem que voltar aqui. Aí. Agora sim, né? Começamos. Então, nosso primeiro encontro. Primeiro, do grupo já é o terceiro, né? Mas o primeiro com a nossa convidada maravilhosa, Nilza Rocha. Ah, obrigada. E hoje nós vamos falar sobre saúde física e exames, tá? Eu vou me apresentar rapidinho. Quem não me conhece, eu sou Clarissa, eu sou terapeuta de limpeza uterina, faço terapia energética, né, radiestesia, sou consteladora familiar, também trabalho com os florais, florais de araxás, de bar, arcturianos e o tarot terapêutico. Nilza, E eu sou a Nilza, sou terapeuta de biorressonância, aromaterapeuta e consultora Laszlo, litoterapeuta e, mais recente, magnetizadora. Em constante formação. isso, cada dia um pouquinho mais, né? Isso. Gente, por que que eu tive essa ideia de fazer esse encontro, né? Eu fiz uma consulta de biorressonância com a Nilza, sabe? E foi muito bom. Eu descobri um monte de coisas e, e eu reparei o seguinte, né? Que a vida inteira eu ficava pegando os exames de sangue, né? Vendo os exames e olhando lá, valores de referência, ótimo. Tá tudo bem comigo, né? Ah, não, esse aqui eu saio um pouquinho aqui da curva. Só que o que que eles falam para a gente? Aqueles valores que estão ali escritos nos exames laboratórios são valores médios de pessoas doentes. Esses valores de referência são valores de referência de pessoas doentes, não são valores de pessoas saudáveis, que tá tudo bem com elas, entendeu? E eu vejo assim que até hoje, já sabendo disso, eu ainda vejo exames e leio dessa forma, porque eu não entendo vários exames, né? Alguns, igual vitamina D, que a gente vai falar hoje, B12, ferritina, eu já entendo que eu já estudei, mas um monte eu ainda não sei, né? E hoje, né, o que que eles falam pra gente, né? Seus exames estão bons? Qual foi a última vez que vocês fizeram um exame aí de vitamina D? Eles mudam as referências, né? Cada vez pioram. Agora, desde 2023, se a sua vitamina D for inferior a 20, você é deficiente. Se você tiver entre 20 e 60, quer dizer que você está adequada, né? Se você estiver num grupo de risco, aí você tem que ter entre 30 e 60. E se você estiver acima de 100, você está intoxicado. Entendeu? Isso é o que está escrito lá, nos exames. Mas isso é verdade, Nilza? Só que não, né? Só que não. Só que não. Olha os valores ideais, gente. Entre 60 e 100. Ou seja, Isso. todo mundo que está ali no adequado, tá mal. É porque a gente não quer se comparar a pessoas doentes, né? A gente quer se comparar com pessoas saudáveis e não com pessoas doentes, que é a questão dos valores de referência, né? E dentro da medicina integrativa, né, é muito falado essa questão dos valores de referência, que são bem diferentes desses que são considerados padrão, né? E a medicina integrativa, eu sou uma fã, inclusive nós vamos ter, né, uma próxima, é, No próximo encontro, no próximo uma encontro, nós médica vamos. integrativa. Isso, uma médica integrativa, uma endocrinologista integrativa, que cuida da minha mãe, que está aqui, né, e cuida de mim, da minha família, da Clarissa também, né, recente, Sim. e vários outros médicos integrativos que eu já passei, fora os que eu aprendi muito pela internet, né? Então, esses valores são bem diferentes do realmente do que é preconizado Olha no. só, gente, de acordo lá com os exames, de 20 a 60 é adequado. Olha para você ver, gente, a partir de 60 que é bom. Tá tudo, entendeu? Então eu a vida inteira fiz isso. Eu olhei meus exames de 2013 a 2025. Minha vitamina D foi de 17 a 63. Uma vez 63, né? Agora tá 50. Agora, por que que isso é tão importante, né? Por que que a vitamina D é importante ela estar mais alta, né? Para que que serve a vitamina D? Nilza, você que é especialista aí, conta pra gente. Especialista não, né? Mas enfim, Muito vamos lá. estudiosa, estudou tudo quanto é coisa. É, de olho ainda vai todo caminho, né?
Mas vamos lá, na questão da vitamina D, ela é muito importante, por quê? Ela, primeiro, tem um conceito que a gente deve considerar que a vitamina, na verdade, não é uma vitamina D, ela é um hormônio, né? Uhum. E esse hormônio é produzido na pele, quando você se expõe ao sol, ela começa esse processo, quando os raios UVB, eles atingem a pele, a camada de gordura na pele, começa o processo de produção desse hormônio, né? E aí depois passa pelo fígado, que tem outra transformação, e aí depois nos órgãos e todas as células conseguem transformar esse hormônio em uma forma ativa, né? Então, e ele é importante, como eu falei agora, em todas as células, em todos os órgãos do nosso corpo, ela é importante. E ela tem mais de 80 funções no nosso corpo. Então, se a gente for falar só das funções, eu teria que A gente vai ficar ficar a noite o inteira encontro aqui. inteiro só É, falando disso, né? Mas aqui eu coloquei as principais é, funções da vitamina D, do hormônio D, né? Todos os nossos receptores, né? Todos os nossos órgãos e células possuem esses receptores. receptores que são chavinhas, né? São fechaduras e a gente consegue, quando recebe esse hormônio, ele consegue se ligar. Ele atua no metabolismo do cálcio, junto com o magnésio, com o K2 e com o silício, né? Ou seja, na formação óssea. Atua também sobre doenças é, endócrino-metabólicas, como diabetes, síndrome metabólica e obesidade. Ele atua também sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema muscular, na formação de neurônios, né, na questão cerebral. Regula também nosso sistema imunológico. O que ele faz no nosso sistema imunológico? Ele potencializa os genes bons, né? A função desses genes bons, e ele cala, ele muta os genes ruins. O que seriam esses genes ruins? Seriam câncer e outras doenças que pode estar no nosso genoma, né? No nosso DNA, ele cala esses genes, né? Inclusive, antigamente, né? Quando nem se sabia da vitamina D, você falou, né, Nilza? O tratamento era sol, né? Isso Era era a o sol, helioterapia. helioterapia. Eu já vi vários filmes que o pessoal que tem tuberculose, né? Eles mudam de lugar, ir para um lugar lá com sol, que tem mais sol, porque o lugar que morava era pouco sol, para melhorar. E aí eles melhoravam. Aí quando voltava, ficava ruim de novo. Aí tinha que voltar para o sol, né? E então, assim, gente, o sol é muito, muito importante, né? E como que a gente consegue ter essa vitamina D, né? Para fazer tudo isso? Porque olha só, o nosso corpo precisa disso para tudo quanto é coisa. Agora, se eu tô com a vitamina, o mínimo é 60 para fazer tudo, né, Nilza? Para você ter um É, sistema imunológico bom. Então, isso, para conseguir, como todos os órgãos e células precisam dela para fazer o nosso regular, esse papel de regulação do nosso sistema imune, só a partir de 60. né? Tipo assim, só Então, vai sobrar a então, por vitamina exemplo, eu D que para tô com regular o 50 sistema imune a agora. partir de 60. Pois é, eu que estou com 50, ela vai priorizar as partes, né, do funcionamento do corpo e o sistema imune fica um pouco deficiente, né? Isso É isso mesmo. aí. E como que é a forma correta da gente produzir naturalmente a vitamina D, né? É, expor ao sol, né, Nilza? Expor ao Meio-dia, sol. Tem a questão dos peladona. alimentos também, né? Pela dona, não. Nem tanto, nem tanto. Se pudesse ser, era bom, né? Mas vamos segurar um pouquinho aí. Nós também podemos ingerir a vitamina D através dos alimentos, né? Então, o ovo, o salmão, o leite tem vitamina D também, hormônio D também, né? Só que é o seguinte, para a gente conseguir a dosagem ideal para o nosso organismo, que é de 10 a 15, até 20 mil I, dependendo do peso, eu teria que consumir 240 gemas de ovos, 100 copos de leite ou 13 poças de salmão. Ou Por seja, dia, pela né? alimentação é impossível que a gente tenha os níveis ideais de vitamina D. E qual seria a forma mais simples, ideal? Seria a exposição ao sol. Só que para isso a gente tem que estar com o corpo todo praticamente exposto. Então, as mulheres de biquíni, os homens de sunga, né, de 10 até 30 minutos, dependendo do tom de pele.
E ao contrário do que é dito, não é feito os raios UVB, que é os raios que geram esse hormônio, né? Eles estão de 10 até as 16 horas de maior, e o pico meio-dia. E é justamente o horário que fala para a gente mais evitar o sol, né? Eles falam para a gente Horário que tomar o sol da tem. manhã. E o sol da manhã é o que é mais rico em UVA. E é esses raios UVA é que traz os problemas de envelhecimento e de problemas na pele, mancha, câncer e tudo mais. São os raios UVA e não os UVB. Então, é interessante se expor ao sol nesse horário, de preferência ao meio-dia, de 10 a 15 minutos, por exemplo. A Clarice é muito Quanto mais branquinha. branquinho, menos tempo. Quanto mais moreno, mais tempo. Isso mesmo. A Clarice é muito branquinha, então 10 minutos para ela é o suficiente. Ou seja, quando você perceber que a sua pele está levemente avermelhada, não é para que mais turricar no sol, né, gente? É levemente ali, ficou levemente avermelhada, e aí pronto, já vai começar o processo de produção da vitamina D. E quando você se expõe ao sol, você consegue produzir, o seu corpo produz naturalmente 20.000 UI, até 20.000 UI, dependendo do tempo de exposição, né? Por dia, né? Se Sim. você se expõe ao sol adequadamente. E uma coisa que eu não sabia, que não pode tomar banho logo depois, né? Tem que esperar um pouquinho, senão Isso atrapalha a mesmo. produção. Isso mesmo. Por que que atrapalha? Como os raios UVB vão entrar em contato com a gordura da nossa pele, né? Com o colesterol que está na nossa pele, aí é através desse processo que ele vai formar o pré-hormônio, na verdade, né? Que é o colecalciferol. E aí depois vai para a corrente sanguínea, pelo fígado, aí o fígado é onde a gente vê os exames. Ele vai transformar esse colecalciferol, que é a forma inativa do hormônio, né? Ele vai transformar em 25 hidroxivitamina D. E aí depois, nas células e nos rins, antigamente achava que só os rins que eram produzido a forma ativa, né? Que é 1,25 hidroxivitamina D, né? Mas também nas células são produzidas esse hormônio, todas as células, né? Porque ele é tão importante para o nosso corpo que o nosso corpo inteiro consegue produzir, né? Então, gente, a hora boa de tomar sol é meio-dia. E é a hora que É, todo mundo fala que não é para tomar, né? é isso. Mas, no dia de hoje, a gente não consegue, né, tomar sol. Eu, por exemplo, onde que eu vou tomar sol aqui? Só se eu ficar lá na frente da casa de biquíni, não vai rolar, né? Então, a gente suplementa, né? Para suplementar, é de acordo com o peso, né, Nilza? Isso mesmo. 200 UI por quilo. Em crianças, né, em bebês e crianças, a gente pode começar a fazer a suplementação desde grávidas, né? E é bem interessante esses estudos em relação a grávidas. A gente não vai entrar nesse mérito, mas é bem interessante o resultado disso no bebê, né, na Os evolução bebês que a neurológica do mãe bebê. suplementa, eles são muito mais rápidos no desenvolvimento, né? Neurológico muito mais rápido, é impressionante, assim, os casos. E aí, então, em bebês são 200 UI por quilo, em adulto, a média seria entre 10, 15 e 20 mil UI por dia, né? Os médicos tradicionais, eles falam para você tomar 50 Minha tia em toma 7 7 dias, mil uma por vez por semana, semana. 7 mil por semana. e dá 7, Não dá nada. É. 7 mil, então nada, né? Não vai fazer diferença nenhuma. E qual que é o grande problema? É porque eles não pedem o exame depois. Porque se eles pedissem o exame depois de 3 ou 4 meses, né? Porque a vitamina D ela demora um tempo, principalmente em pessoas com sobrepeso. Como ela é lipossolúvel, ela tende a acumular nas camadas de gordura para depois atingir a corrente Esse é o sanguínea, meu os problema. órgãos. Minhas gorduras devem estar cheias de vitamina D. Suas gorduras estão começando a E, saturar agora, né? e Tá cadê? aparecendo nos exames agora, Pois é. né? E, e aí, então, demora um tempo para você ver o resultado, né? E aí os médicos não pedem os exames depois. Se eles pedissem o exame, eles veriam que não mudou quase nada, né? Nessa dosagem de 7.000, 2.000 whey por dia, não faz muita Então, por diferença, que né? que a gente fica com essa deficiência aí, né? Primeiro, porque foi colocado na gente um medo do sol, né? Que o sol faz mal, que o sol é isso, que o sol é aquilo, tudo quanto é coisa. E isso começou aí nos anos 80, né, Nilza? Que antes não, antes o sol era tratamento. Isso é muito interessante que você
falou, Nilza, que do fato do FPS 8, né? A gente usa FPS 60, 100, né? Isso Nas mesmo. crianças, 50 no mínimo. Isso. E o UVB, então, é o nosso, é o principal raio solar, né, que estimula a produção da vitamina D, né? E o fator FPS 8 ele já bloqueia esse raio UVB. Ele não bloqueia o VA, mas bloqueia o UVB, entendeu? E o VA é o que é o prejudicial à nossa VA, saúde, né? E desde os anos 80, com o surgimento dos protetores solares, né, assim como tem outras questões, né, a questão de óleo de soja e muitas outras questões aí, desde os anos 80, que foi criado e desenvolvida a questão dos protetores solares, que foi criado esse medo na população, o medo do sol. E outra coisa também é que nosso estilo de vida moderno, ele não nos permite tomar sol hoje em dia. Quem tem tempo de ir em casa meio-dia, colocar a roupa e ficar exposto ali 10, 15 minutos, né? Seria ótimo se fizesse isso, né? Porque mesmo você tomando a vitamina D, o sol tem a importância dele também. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? O porquê. Então, é importante a gente tomar sol, mesmo tomando a vitamina D, né? Talvez não precise desse tempo todo, mas pelo menos um pouquinho. É interessante, a gente vai falar um pouco disso. E aí, hoje em dia, as crianças não brincam mais na rua, não tem nem segurança, né? Ficam o dia inteiro dentro de casa e videogame no celular, né? Então, como que vai produzir vitamina D? Então, nós temos uma grande deficiência na a população. gente também, fim de semana, né? Fica dentro de casa em vez de sair para a rua, né? Ela fica no celular, no ar-condicionado, na televisão, e E nada a de gente sol. E a gente às vezes trabalha o dia todo no escritório, numa sala fechada, com ar-condicionado, com iluminação artificial, e só o que é bom nada, né? Sim. Agora, a gente quer que vocês interajam aqui um pouquinho. Escrevam aí 4 palavras para descrever o que que o sol é para você. Como que você descreveria o sol? Escrevam aí, gente, isso é muito importante. Vou escrever também. Alguém quer falar aí? Luciana, quer falar? Uma característica do sol? A mim, vida, Vida, e entusiasmo. Eu acho entusiasmo. que quando está ensolarado, a gente fica mais entusiasmada para fazer as coisas. Eu pensei nessas duas, assim, de imediato. Excelente. Adorei. Quem mais quer falar? Odete quer falar? Elane? Livre e espontânea pressão, gente. Olha, para mim, eu acho que o sol é energia. Hum, Quando a gente tá para baixo, eu para mim, que eu sou do mato, adoro mato, faço muito trekking na montanha aqui em casa. Eu sou mato mesmo. Então, para mim, sol é pura energia. Para mim, energia é tudo, tudo, tudo. Dá aquele ânimo. Então, para mim, é energia. ótimo. Elane, quer falar? Mais alguém? Terezinha? Terezinha quer só ouvir. Só ouvir? Tá bom. Ó, gente, vocês viram que cada um vai ter uma percepção sua do sol, né? Cada um tem sua própria percepção, tá bom? Por exemplo, na minha percepção, o sol, ele é quente, né? Eu penso em calor. E eu penso também assim, cuidado porque machuca, sabe? Não posso ficar muito, porque eu peguei insolação várias vezes. Às vezes eu fiquei assim, 15 minutos no sol, não consigo colocar roupa, né? Então, para mim, o sol é bom, mas não muito tempo, né? Então, cada um tem a sua percepção, né? Então, a gente vai
trazer o quê? Uma visão holística sobre o Sol, né? Porque o Sol, você ouviram falar de Yin e Yang? Yin é a energia feminina, é a energia de introspecção, é os sentimentos, né? E o Yang é a energia masculina, a energia de ação, né? Fala um pouquinho aí, Nilza, mais sobre o Yang. Eu queria contar minha percepção do sol também, né? Conta, por O favor. sol, para mim, é iluminação, é luz, né? É iluminar as sombras, iluminar a escuridão. As sombras é a ausência de luz. Então, para mim, isso é o sol para mim. É acolhimento, aquecimento, mas acima de tudo, luz, iluminar as sombras. Mineração. É. Faz todo o E aí, sentido. essa questão da energia Yang, que eu achei bem interessante quando nós estávamos é, discutindo o que falar, né, aqui hoje com vocês, eu fui pesquisar, fazer uma pesquisa rápida no Google, o Sol, que tipo de energia que era, se era Yin, se era Yang, né? Aí encontrei essa definição para dar um contexto para vocês, né? Então, refere-se a diferentes conceitos, incluindo o princípio filosófico chinês da dualidade, associado à luz, ao calor, atividade e masculino, descrito como ativo, rápido, luminoso, quente, expansivo, masculino e dominante, associado a qualidades como coragem, assertividade e liderança. Então, o Sol, gente, é como se ele fosse assim, o nosso pai, entenderam? O É Sol é o pai. isso dentro da visão do xamanismo, né? O Sol é o Pai Sol e a Terra é a Mãe Terra, É. né? Tem também o pai Sol e a mãe Lua, né? Mas o, Isso. o Sol é sempre o pai. Então, vocês que deram aí essa designação aí, né, do que vocês veem o Sol, vejam se essa definição que vocês deram também não aplica ao pai de vocês, né? Como que vocês têm esse pai aí dentro de vocês, né? É, quando a gente estava preparando, né, esse encontro, a Nilza fez uma conexão, né, Nilza? Para ver, Isso. para a gente trazer assim, o que que seria que a gente trouxesse que iria mais agregar a vocês. Porque inicialmente a gente pensou em focar bastante nos exames, né? Mas a gente Só viu a parte que. mais física, ia falar só de leve nessa questão emocional, né? É, mas então veio que isso era o mais importante, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, o plexo solar, que a gente tem os nossos chakras, né? Não sei se vocês sabem. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Tá vendo aqui? Nós temos os chakras. Esses aqui são 7 principais, né? O básico, o sexual, esse é o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o terceiro olho, que é o frontal, e o coronário, né? Cada um rege algumas coisas do nosso corpo, porque nós somos energia. E esses chakras ficam pulsando aqui, né, no nosso corpo, são eletromagnéticos. E o plexo solar, que é esse aqui amarelinho, tá vendo, ó? E não é à toa que ele chama solar, né? Ele tá É. bem aqui nesse cinturão. Fala um pouquinho pra gente, Nilza. Só para vocês É, entenderem onde que tá, né? isso. O chakra, na verdade, eu considero assim como um cinturão um cinturão do plexo solar, né? E nós temos vários chakras. Tem o chakra principal e os chakras secundários, mas que tem muita importância nessa região. Então, nós temos o chakra umbilical, que é logo acima do umbigo, o solar, que é de cerca de 2 dedos acima, o umbilical é em cima do umbigo. O solar é 2 dedos, cerca de 2 dedos acima do umbigo. Aí nós temos o esplênico, que é do lado oposto ao fígado, ele fica lateral, e nós temos o gástrico, que é aqui na boca do estômago, né? Então, são um conjunto de chakras, e aí nessa conexão que nós fizemos, né? E aí a gente queria fazer essa analogia, que não tinha nenhuma informação para a gente sobre a questão do sol, da vitamina D, que estava ligado a quê emocionalmente, né? Que emoção que estava ligado? E aí me veio essa questão, eu senti muito o meu chakra solar, e aí me veio, opa, ele tá ligado ao chakra, nem foi o solar, foi o umbilical que eu senti. Ó, tá ligado ao chakra umbilical, e aí vou pesquisar. E aí
bateu muito com tudo que a gente, né, começou a entender sobre o sol, sobre a vitamina D, né? É uma autoestima ali, né? Ele tá ligado muito à autoestima, né? E hoje, eu nem comentei isso com você, Nilza. Eu vi uma moça andando na rua e ela andava assim, ó, sabe? E quando você tá assim, você expõe, né? Você anda É. assim, ó, Você né? abre seu Você coração, você abre se expõe o tudo, seu né? chakra aqui, né? Você abre. E quando a gente está deprimido, como que a gente fica? A gente fica assim, não é? Lindo, Tipo, né? a gente esconde ele porque ele retrai, entendeu? É como se o chakra retraísse, assim, você fica assim. Quando você tá bem, quando você tá alegre, a gente abre, né? Porque ele se expande. Então, eu vi ela andando e ela me chamou a atenção, porque acho que eu nunca reparei uma pessoa andando assim, sabe? Ela tava toda confiante. Eu falei, uau, sabe? Isso aqui é. E no nosso corpo a gente consegue ver isso, né? Porque o nosso corpo, gente, ele fala com a gente o tempo todo, né? Certeza. Só que a gente não sabe, às vezes, falar a linguagem, né, do nosso corpo. Então, a gente queria trazer um pouquinho aqui. Se você puder voltar um pouquinho, Clarice? Volto. Isso. E aí eu trouxe o conceito, né? Me veio essa intuição de falar sobre os chakras, né? Do cinturão do plexo solar. Então, eu trouxe referência de dois livros, que é o Medicina da Alma e o Além da Matéria, que são do espírito Joseph Kleber e são escritos pelo Robson Pinheiro, né? E aí o conceito eu peguei algumas informações mais importantes, né? Quando vemos pessoas apáticas, que não se apaixonam pela vida, não têm perspectiva, nem objetivos, nem metas a atingir. Elas são pessoas com melancolia, tristeza, depressão, é muito comum, né? Tem grandes ideias, mas faltam um tônus que propicia a realização. É pelo esplênico que absorvemos os fluidos vitalizantes que se manifestam através da energia do sol, o prana. Ou seja, tem tudo a ver, né? O prana, Com a vitamina D e com as emoções que a gente vai falar também. o prana é um outro nome para a energia do sol, né? Isso. Que eles falam que o prana é a energia do sol que a gente precisa, energeticamente falando, né? Então, olha Eu só, acho que tem mais um slide antes, Clarice. antes desse é do cinturão Falando solar. de novo. São dois. Então, Aí, ó. É porque você passou depois. ah, O chakra umbilical, né? O solar, gástrico, esplênico, eles representam o nosso poder pessoal, a ação, a alegria, o entusiasmo de viver, as experiências no mundo físico como processo de aprendizado. Através dele expressamos medo, culpa decorrente de etapas vividas no passado, raiva, ressentimento, mágoa, ciúmes, irritabilidade, é importante essa palavra, aliados à agressividade. Então, isso tudo é onde a em gente harmonia, né? processa, Todos né? esses sentimentos são É onde a despertados gente em nós, né? processa para expressar esses sentimentos, né? É. Então é muito importante a gente estar com este chakra alinhado, né? E qual que é a forma mais natural de alinhá-lo? Pegando o sol, né? Tanto que chama o plexo solar, né? E o sol é interessante que através do esplênico, ele energiza o nosso corpo, ele alimenta o nosso corpo com essa energia. Então, quem está com vitamina D baixa, com baixo sol, não vai conseguir agir na vida, entenderam? Vai ter um monte de ideias, isso assim, eu estava vendo isso pensando, nossa senhora, eu total, né? Que com a vitamina D eu não Duas. tenho. Porque você tem aquele monte de ideias, você tem vontade de várias coisas, mas você não consegue agir, né? Claro que tem outras causas também, né, para não agir, mas isso é uma delas, né? Porque o sol é a ação, é a Isso força é de uma vida. desarmonia, né? Então, essa falta do sol nos vai causar uma desarmonia no nosso corpo físico, né? E Sim. emocional. Então a gente queria contar um exemplo prático, né, Nilza? Uma experiência que você teve que, para explicar melhor, acho que os exemplos são mais fáceis de entender, né?
Pode contar pra gente. Vamos lá. Eu tomo sol hoje em dia com, por exemplo, quando eu sinto muito a questão do meu humeral, né, que é um processo mediúnico, de percepção mediúnica. E aí, quando às vezes eu estou sentindo esse incômodo, né, de companhias espirituais e tal, eu vou pro sol, tomo um pouquinho de sol e fico ali um pouquinho ali fazendo respiração consciente. E aí, logo no instantinho, passa aquela sensação. Então, é algo que eu sempre uso hoje. O sol, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder trabalhar em casa. Então, eu saio, eu tenho essa disponibilidade de tomar sol, né? E saio para trabalhar, mas saio, volto para casa. Então, eu consigo, toda vez que eu não estou bem, eu vou pro sol, né? E uma história que. Eu posso acrescentar só uma coisa aí nesse humeral que eu achei importante? É Uhum, que muitas pessoas não conseguem perceber, né? A gente tem influências externas o tempo inteiro, de energias, né? Não necessariamente espirituais, mas podem ser energias mesmo, né? De uma forma pensamento, de alguma coisa assim. E se você sente assim do nada, né? Você estava bem, de repente você começa a ficar, sabe, pensando umas coisas estranhas. Do nada você começa a pensar, nossa, um acidente, uma catástrofe, uma coisa assim. Esses tipos de pensamentos, né, que vêm assim do nada, eles não são nossos. São influências externas de energia, às vezes até do campo, né? Do campo que a gente está inserido, né? Do, do planeta mesmo, né? Que a gente capta do inconsciente coletivo. Então, se você vai e pega um sol, igual a Nilza faz, né? Ajuda a sair desse lugar aí, né? Achei interessante acrescentar isso, porque se você consegue fazer isso com o sol, né? A gente também, todo mundo consegue. sim. E aí eu queria contar então uma história me veio, né, inclusive no processo terapêutico que eu e a Clarice concluímos ontem, né? E aí nós falamos sobre essa questão do sol, do significado do sol para gente, da questão desse todo esse processo que a gente está compartilhando aqui com vocês, né? E aí me veio uma história e foi de quando no início do ano eu viajei nós fomos para a praia. E eu estava sem dinheiro, e aí meu marido falou assim: não, eu pago tudo, beleza, combinamos, eu fui. E aí, quando chegou lá, a primeira vez que eu pedi dinheiro, ele fez cara ruim e aí pegou e foi embora. A gente estava todo mundo na praia, pegou, deu dinheiro, mas foi embora. E depois eu pedi de novo, e aí ele reclamou e ficou bravo. E eu segurei aquilo. E eu percebi aquilo hoje, analisando o que eu senti naquela época, né? Eu percebi aquilo como uma humilhação. Me Filha, sentia incapaz, embaralhar, me Isa. sentia humilhação, né? Embaralha. Eu vou embaralhar você. Mutei. Sentia o que eu senti, na verdade, foi humilhação e foi. E aí, mas o que estava por trás dessa humilhação e dessa sensação de incapacidade? Eu senti raiva, né? E aí eu tenho melasma, é o meu processo, é como o meu corpo me mostra o que eu estou escondendo, é através do melasma, né? Porque o corpo tem várias formas de mostrar situações que você precisa resolver, seja uma gripe, seja uma doença mais grave, seja às vezes até um acidente em si, né? Às vezes eu acho que acidente, cortou um dedo, mas por que aquele dedo específico, né? Então, cada parte do corpo tem um significado, né? E é o nosso corpo mostrando, nossa alma mostrando, tipo, oh, muda, muda, acorda, né? E aí, então, no segundo dia, já o meu melasma ficou muito forte. Eu fiquei com a pele, na viagem, mesmo usando protetor solar, chapéu, meu melasma estava gritando ali, né? É, e aí era a forma que o corpo estava me mostrando. E aí eu simplesmente segurei, não falei nada daquilo, não me expressei, não falei como eu estava me sentindo, né? Que nós somos treinados a não expressar o que a gente sente, né? É. Somente nós mulheres. E hoje eu percebo, inclusive atualmente eu também estou no processo terapêutico, porque terapeuta também faz terapia e faz muita terapia, Mais do que os outros, né? mais do que os outros, né? Porque como é que você vai ajudar alguém se você não se conhece, se você não se cuida, né? Então, nesse processo terapêutico foi me formado alguns dons, né? Eu tive acesso a alguns dons e talentos que todos nós temos, mas eu entrei em contato com os meus dons e aí o melasma, ele ativou de novo. Mas por que o melasma ativou de novo?
Lembra que eu disse que o sol significa para mim é iluminação? Então, e o melasma, ele é o quê? Ele é uma camada de proteção, vai formar melanina, então é uma camada de proteção. Opa, tem alguém me agredindo aqui, deixa eu me esconder, né? E aí, então, o que que acontece comigo? Deixa eu me esconder, o meu melasma Melasma. vem. Então, eu estou escondendo os meus dons e talentos por medo de rejeição, de não ser aceita, de ser considerada diferente, né? E por questões de vidas e vidas passadas, enfim, né? Mas o melasma é a forma que o meu corpo me mostra. E é e esse melasma é através do sol. Então, eu sou iluminando as minhas sombras, iluminando a minha escuridão, mostrando que eu preciso melhorar, né? Exatamente. Então, olha para você ver, gente. Quando nós estamos alinhados, né? Quando o nosso pensamento está alinhado com o nosso sentimento, que está alinhado com o que a gente fala, que está alinhado com o que a gente faz, né? Aí a gente não tem doenças, a gente não tem sintomas. O corpo não precisa falar, olha, tem uma coisa errada aqui, né? Caso da Nilza, por exemplo. Ela pensou uma coisa lá, né, na praia, ela sentiu outra coisa, né? Ela sentiu raiva, sentiu, né? Não falou nada, não expressou, né? Também e não fez nada também, né? Então ficou totalmente incoerente. O corpo, ela não falou, a melasma falou por ela, né? Então aqui, ó, então tá, vou me proteger aqui, né? Isso É, é um exemplo de milhões de exemplos, né? É, eu, por exemplo, tenho muito problema na pele, né? Também. As mãos que dão problema, né? Começa a soltar bolhas, coisa. Eu tinha o dermografismo, né? Ah, interessante a história do dermografismo. Quando eu comecei, o meu dermografismo é escrita na pele. Passava o dedo assim, as pessoas ficavam escrevendo o nome deles na minha pele, sabe? Porque ficava, e às vezes quando estava muito atacado, ele levantava assim, ó, ficava um relevo, sabe? Vermelho, uns 10, 15 minutos depois ia sumindo. Mas eu comecei o dermografismo, eu estava nos Estados Unidos, no inverno, neve, então pouquíssimo sol, né? E lá, inclusive, eles têm um negócio que fala assim, Winter Blue. Quando tá no inverno, todo mundo fica para baixo. O blue lá eles usam como uma expressão de para baixo. Porque tem pouco sol, todo mundo fica deprê, entendeu? Então é normal ficar deprê porque não tem sol. E então ali eu estava também totalmente desalinhada. Eu não tinha lugar direito para morar, eu não podia me expressar, não podia conversar direito com as pessoas, sabe, um estresse muito grande, aquilo desativou em mim. Mas o que que eu fiquei pensando? Ah, é o tomate que eu comi. Sabe? Eu fiquei pensando nisso. Vou parar de comer esse tomate. Olha só, gente, a gente sempre põe uma desculpa, né? Sempre. Ah, fiquei gripada. Ah, é porque eu peguei friagem ontem, né? Sempre é assim. Mas, então, o que quer dizer? Que todo sintoma, toda doença que a gente tem a ver com esse desalinhamento. Se a gente está desalinhado com o nosso ser, né? A gente tem um sintoma. Agora, a maioria das pessoas pode pensar assim: ah, não, mas eu tô alinhada, eu tô totalmente alinhada, né? Eu faço isso porque eu acho isso e tal. Mas tem uma questãozinha aí muito importante que o nosso consciente é 3%. O nosso inconsciente é 97%. Alguns estudiosos, né, falam 5,95, né? A professora fala 97,3%. Então, assim, a maior parte a gente não tem consciência do que está lá dentro. Então, não está alinhado com o que eu sinto. Então, uma pessoa pode achar, por exemplo, assim, nossa, não, meu pai foi maravilhoso, né? Foi tudo bem, tá tudo bem. No pensamento, nos 3%, na mente, meu pai é maravilhoso, entendeu? Mas no coração, no sentir, lá na criancinha de 3 anos, que o pai vivia trabalhando, que não ficava dentro de casa, aquela criancinha tem ressentimento do pai porque se sentiu abandonada, né? Não é porque o pai, né? É porque ele precisava trabalhar. E a criancinha ali se sentiu.
abandonada. Então, dentro dela, ela tem um ressentimento, né? Mas como que a gente vai acessar isso, né? Só fazendo uma terapia mesmo, para a gente conseguir ver essas coisas e ir curando essas coisas, né? Então, Nilza trouxe esse exemplo muito bom, né? Que é o exemplo do Dr. Coimbra. Ele trata doenças autoimunes. O dermografismo que eu tinha é uma doença autoimune, né? Muito tempo eu tratei ela com só antialérgico, sabe? Porque é uma alergia, né? É com corticoide, provavelmente, né? É. Teve um médico que me tratou como doença emocional, mas ele me dava um remédio. E depois falou que era. Gente, foi tudo até lugar. Que era poeira. Eu tomava injeção uma vez na semana, sabe? Tinha que usar aspirador de pó, não sei o quê. Não podia varrer a casa, só passar pano. Um monte de coisa. Não era nada disso, gente. Entendeu? Era tudo aqui de dentro, né? E esse protocolo Coimbra, ele atende várias doenças autoimunes, mas doenças sérias, né? Com doses altíssimas de vitamina D. E a minha tia, prima da minha mãe, ela fazia esse tratamento, né? Com dose, mas é dose assim, gente, não é igual aqui. Eu, por exemplo, tenho que tomar 20 mil I por dia, né? Pelo meu peso. Eu acho que ela tomava, não sei, 1 milhão, sabe? É doses altíssimas, né? Sei lá quanto que ela tomava, mas é muito alto. Provavelmente não deve ter sido isso tudo, mas normalmente varia entre 50, 60, 100 mil UI por dia. É. Eu Por acho que ela dia. tomava uns 200, que na época ela me É. contou, sabe? Era muito. Aham. Era muito, né? Era. E então, assim, o protocolo Coimbra é muito interessante. O Dr. Cícero Coimbra, ele desenvolveu esse protocolo há mais de 20 anos que ele faz esse atendimento e vem desenvolvendo, né, ao longo desse tempo, né, cerca de 23 anos já. E aí ele vem desenvolvendo esse protocolo. E hoje já chegou no nível, né, já de muitas pessoas foram atendidas por esse protocolo. E aí cerca de 95% das pessoas, elas melhoram, conseguem ter remissão dos casos, por exemplo, a dermatite atópica, que também é uma doença autoimune, então cessa as coceiras, a psoríase, cessa as manifestações das doenças autoimunes, né? Vitiligo também é uma doença autoimune, então começa a voltar ao tom da pele normal. E aí, então 95% das pessoas tinham resultado. Mas uma coisa muito importante que ele observou é que não é só a vitamina D. Isso que eu acho fantástico da medicina integrativa, que eu sou muito fã dela, porque eles veem o ser humano como um todo. Eles veem da forma holística, como um ser integral. Ah, não é só eu sou o médico do coração, eu olho só seu coração, mas seu intestino não tem nada a ver, suas emoções não têm nada a ver. Então, eles olham o ser humano de uma forma integral. E aí, normalmente, ele fala dessa questão emocional, do tanto que as questões emocionais afetam e faz a sugestão para todos os pacientes, né, de fazer terapia. Então, ele faz essa sugestão. E 95% dos pacientes melhoram e estão reduzindo as doses, chegando ao ponto já de começar a reduzir as doses da vitamina D e até chegar a doses normais, né, doses fisiológicas, né? Porque essas pessoas, na verdade, elas desenvolveram uma resistência à vitamina D, né? Elas toma e não conseguem fazer o efeito. Então, por isso as altas doses, né? E aí 95% dos pacientes não melhoravam. Mas por que 5% não melhorava, né? Eles estão fazendo terapia, tomando todos os cuidados, tomando a vitamina D, o magnésio, a alimentação, fazendo a questão da alimentação correta também. Mas aí 95% melhorou e 5% não. Por quê? Por causa das questões emocionais. Esses 5% ficaram resistentes a fazer terapia, né? E não melhoraram. Então, se Não você pegar esse melhoraram. exemplo, o que que você vê? O que que está resolvendo aí? A vitamina D ou é a terapia, né? Os dois, né? Porque Porque, na quem verdade, tem fez a questão física. Quando uma doença chega no físico, nós temos que tratar a parte física, a gente não pode ignorar, né, essa questão. Mas a causa principal são as emoções. A gente não pode ignorar as emoções, né? E aqui eu tenho um ótimo exemplo aqui que é minha mãe. Eu já pedi o consentimento dela para falar hoje cedo sobre citá-la como exemplo, né?
Ela faz o protocolo Coimbra com a doutora Virgínia há mais de 2 anos e teve um longo processo. E aí hoje é muito claro para a gente, principalmente para ela, o quanto que quando ela se expõe a níveis de estresse, que é meio bem constante nesse nível de estresse, quanto piora. Quando tá tudo tranquilo na família, com os filhos, né? Tá tudo com os netos, tá tudo tranquilo, ela fica bem. A coceira simplesmente vai embora. Fazendo o tratamento direitinho, alimentação, né? Vai embora. Teve um pico de estresse, teve um problema, volta de novo as coceiras. Então, ou seja, a vitamina D sozinha, e ela tem níveis de vitamina D sanguíneos acima de 150. Tanto que toda vez que ela vai fazer exame de vitamina D, o laboratório me liga, porque eu sou sempre responsável. Aí o laboratório me liga, nossa, o nível de vitamina D está altíssimo, tem que procurar um médico para corrigir essa dose. Aí eu converso com eles, não, você já olhou o nível de cálcio, o PTH? É, pode ficar tranquila, não tá tudo bem. Ela faz o protocolo Coimbra. E, então, ou seja, mesmo com o tratamento, se não tem esse gerenciamento das emoções, não funciona. Esse protocolo Coimbra, né, não é simplesmente a vitamina D, né? Tem a vitamina K junto, né? É, o Tem um monte magnésio, na de verdade, no protocolo Coimbra K2, eles não consideram tão importante, eles consideram mais o magnésio no magnésio, protocolo né? em si. Mas os médicos integrativos gostam muito da K2, então vai magnésio, K2. Aí a questão do cálcio, por exemplo, dependendo da dose que você toma, os alimentos que têm muito cálcio, que são os verdes escuros, por exemplo, né? São sugeridos que sejam eliminados da alimentação. Ou reduzido o consumo, né? No caso da minha mãe, ela come os verdes escuros tranquilo, porque ela usa 60 mil UI. Ela usava 60 mil e já reduziu para 50 mil hoje. Mas ela ainda consome esses alimentos. Mas doses mais altas, a restrição de cálcio é maior, né? E aí tem que fazer exames de sangue constantemente para fazer acompanhamento, né? Para não correr realmente nenhum risco de intoxicação. A gente quis trazer isso, não é para ninguém fazer o protocolo Coimbra por conta própria, porque isso não pode, né? A gente precisa ter um acompanhamento médico, porque não é simplesmente tomar vitamina D, né? Com Tem certeza. todo um sistema aí, tá? Eles não vão, né? E outra coisa, por que que o laboratório ficou tão preocupado, né? Os médicos acham que, porque eles também formaram e sabem ler igual a gente, né? Tá dentro do referência, tá bom. Eles leem assim para eles, né? Não é É, porque eles fazem de maldade, né? Mas a gente, eu quando via meus erros, eu fiquei, gente, tem um tempão que eu tô ruim e ninguém me falou nada, né? Mas ninguém sabia, não para me falar, né? Os médicos que eu vi antes. E então não é má vontade, né? É porque eles realmente também não têm essa informação. À medida que eles vão se aperfeiçoando, integrando, né? Inclusive, a Angelina está aqui, e depois que ela participasse de uma live para falar com a gente sobre a insulina, né? Porque muita gente fica olhando a glicose, esquece a insulina, e ela que me falou isso, porque ela estudou depois, né? Não que ela aprendeu na faculdade, ela estudou depois também sobre isso. E como nós somos agentes, né, da nossa saúde, a gente tem que saber dessas coisas, né? Doutor Lai Ribeiro fala muito isso. Você é o responsável da sua própria saúde. Não é seu médico. Seu médico é um companheiro que vai te orientar. Mas você é que tem que correr atrás da sua saúde. Então, se você for lá, conversou com o seu médico sobre vitamina D ou sobre os outros exames que a gente vai falar, que são exames muito importantes, a B12, sobre os níveis de ferro, né, a ferritina. E aí, seu médico falou que está normal. Não, não, ignora, você não vai ficar discutindo com o médico, né? É. Mas procura outro. Procura um médico que tenha acesso às informações mais atualizadas, mais modernas, porque você é o responsável da sua saúde. Não adianta a gente querer culpar, eu tô mal, eu tô me sentindo fraco, sem energia, né? Eu tô com queda de cabelo, tô com melasma, tô com não sei o quê. E aí simplesmente colocar a culpa no médico, né? Ah, meu médico não conhece. Não, vamos procurar um que tenha conhecimento, né? Quando eu quis fazer a consulta com você, Nilza, né? Não lembro, não sei se você lembra, mas eu falei, eu não quero ir em médico, porque eu sei que eles não vão saber o que eu preciso. Sempre. Entendeu? Eu não quero, eu quero você, eu quero que você faça para mim, porque eu confio em você. E depois foi muito legal, porque você me passou, né, tudo que eu tinha que fazer, inclusive que eu tinha que consultar com a endocrinologista integrativa, Isso. né? E ela confirmou tudo que você tinha me falado, né? E antes disso, eu fui na nutricionista, né?
essa nutricionista, ela dá aula para médicos interpretarem exames, né? Porque ela aprendeu também buscando sobre isso, né? Ela olhou para mim, fez assim no meu cabelo, né? E falou assim: falta de ferro, que um dos meus problemas grandes é falta de ferro, né? E tudo que a Nilza tinha me receitado era o que ela ia para me receitar. Então, assim, Receitado não, na verdade, porque eu não, como eu não sou médica, eu sou indicado. terapeuta, eu faço É, sugestão de uso. Não me complica, não me complica. tudo que você tinha me indicado, né? É o que ela ia me indicar também. E, então, ou seja, eu tive duas confirmações, né, do seu atendimento de dois profissionais, da nutricionista e da médica. Isso. E então, olha para você ver, gente. É, as doenças autoimunes, o que que é a doença autoimune? É o nosso sistema imune que ataca a gente de alguma forma, né? Se a vitamina D, ela regula o nosso sistema imune, né? É todo sentido que a vitamina D vai ajudar nessas doenças, né? Sim. Agora, se você mantém ali seu nível abaixo de 60, a vitamina D nem chega, nem consegue te ajudar, né? Na parte do sistema imune. Isso mesmo. E aí é uma questão interessante também, que além dessa questão emocional, a questão da bebida alcoólica, o excesso de bebida alcoólica, cigarro, infecções de urina crônica e problemas de bexiga também, acho que bexiga neurogênica, que foram os casos que não é que não teve resultado, mas não tão bom quanto poderia ser, né? E aí, então, ou seja, o doutor Cícero Coimbra, ele reforça muito essa questão do emocional. Principalmente nos casos de esclerose múltipla, eu acredito que seja a maior especialidade dele, que ele mais atua, os casos que mais chega para ele cita muito os problemas emocionais, né, das pessoas que têm justamente essas emoções que estão ligadas ao terceiro chakra. Foram as emoções que a gente falou, né, que é a raiva, o ressentimento, né, aquela questão da ai, eu até fugiu que tem. Eu ainda falei, ai, foca nessa palavra. Mas, enfim, todas aquelas emoções que nós falamos são o que provocam essas doenças no nosso corpo, né? Nosso corpo nos atacando, né? Raiva, ressentimento, mágoa, Irritabilidade. irritabilidade. Isso, bem lembrado. A irritabilidade. Ele conta muito da questão da irritabilidade, do controle, das pessoas que tinham que resolver tudo, né, na vida, e aí vai indo, elas chegam num nível de estresse que elas não dão conta mais. E Hoje eu vi um vídeo, e nada por acaso, né? De uma mulher falando assim, gente, quando a gente está lá na natureza, né? A gente está na natureza, ela estava num rio com o pezinho assim na água. E ela tá assim, eu tô aqui, mas eu estou com medo sadio, né? Porque pode vir algum bicho aqui, né? Pode chover, se chover eu tenho que ir. E quando a gente vive na natureza, a gente vive mais no presente, né? Porque você tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Se tem chuva, se tem sol, se tem vento, o que que acontece, né? O dia, a noite. Mas quando a gente está aqui na cidade, a gente tem uma falsa ilusão de controle, né? Que a gente controla tudo. Eu controlo o dia, eu acendo a luz, eu posso trabalhar a noite inteira, né? E muita gente faz isso, né? Então, você fica meio assim desconectado, né? Do mundo. Mas o que eu achei assim mais assim impressionante desse estudo do Coimbra, né? É que quando você lê o resultado dele, o que que a gente percebe? Que o que dá resultado é a terapia, né? Porque você usar a vitamina D é você tratar o sintoma. E quando a gente tem um sintoma, qual que é o sintoma? Baixa vitamina D. Qual que é o sintoma? Uma doença autoimune, né? Quando eu trato o sintoma, eu não trato a causa. E a nossa medicina hoje, ela é para tratar sintoma, é para tratar a doença, não é para trazer saúde, né? O nosso sistema médico hoje é para isso, trata a doença, não trata a pessoa, para que ela fique bem, para que ela tenha saúde, né? E se você tem aquele alinhamento, né, dentro de você, o que você pensa, o que você sente, o que você expressa, como você age, você não vai ter sintomas, o seu corpo não vai precisar gritar para você, acorda, olha isso aqui, né? Ó, aqui, sua coluna tá doendo, olha, você tá desalinhado aqui em alguma coisa, né? Seu joelho tá travado aqui, onde que você não
tá sendo flexível. Aí, né? Então, assim, tem mil coisas que o nosso corpo fala pra gente. Uma coisa que ele fala pra mim sempre: você precisa chorar, porque eu começo a ter coriza, entendeu? Sabe aquela aguinha que sai do nariz? É como se fosse um choro, né? Você não tá chorando, ele começa a chorar sozinho, porque você não chora, precisa. Então, então, assim, o que que vai curar você, né? O que que você vai mesmo ir na causa do negócio, né? Porque tudo que tá do lado de fora tá dentro da gente, né? É só uma forma dele mostrar, né? Nossos sentimentos, nossas emoções. O que que vai te ajudar mesmo é você tratar o por dentro. E como que você trata o por dentro? Fazendo terapia, né? Um autoconhecimento, um autocuidado. Então, isso aqui realmente traz a cura pra gente, né? Olha, e na causa. E lembrando que assim, que você não vai conseguir resolver isso de uma vez, né, gente? Nós temos os nossos picos, né, de bem-estar, e depois a gente cai de novo, a gente cai na raiva, tem hora que a gente. E tem hora que dá raiva da gente, porque, tipo assim, caramba, eu já sei fazer diferente. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô repetindo esse padrão, né? Mas é interessante porque à medida que você vai se conhecendo, você já consegue perceber a diferença, é que você consegue perceber quando você cai e você consegue tomar atitudes para elevar de novo sua frequência, para melhorar de novo, né? A sua melhora é mais rápida, você cai, mas você levanta mais rápido, né? Eu acho que é isso que é interessante do autocuidado. Não significa que a gente vai ficar bem o tempo todo, né? Nós Porque vamos ter nós altos estamos e no mundo baixos, mas dual. é uma É. constância, né? Nós somos, é dual. A gente precisa, né, de ter isso, mas o importante é quão mais rápido a gente consegue sair disso, né? Sair disso, isso. Tudo, gente, é relacionado com o nosso interior, né? O nosso corpo, as nossas características físicas. O pessoal fala assim, ah, isso é genético, né? Mas a minha família, por exemplo, que as tias todas são diabéticas, eu tenho uma tia que não é. Se fosse só a genética, né? E porque ela é psicóloga. Então fez muita terapia, né? Uhum. Então, olha só, ela não tem diabetes, É. entenderam? Então, assim, o que que a gente repete ali são aqueles padrões. A genética, né, é a repetição daquele padrão que faz com que você tenha aqueles sintomas, aquelas doenças ali, né? E na Porque, constelação a gente vê isso com muita clareza, né, Clarice? sim, Mostra isso assim de uma forma muito incrível, né? muito. Porque nós repetimos padrões familiares, né? Então, inclusive as doenças é um padrão, né? Que eu estou repetindo ali. Não só isso, são vários comportamentos, crenças que a gente repete, que a gente não tem consciência que a gente está repetindo, né? Por exemplo, uma família onde a esposa eles sempre divorciam, né? Eles sempre separam, né? Ou uma família que tem aquela. Ah, isso já vi algumas vezes. Por exemplo, a menina, a mulher, fica mãe solteira, jovem, muito jovem, tem filho antes, sabe? Repetindo aquele padrão. E a pessoa não tem consciência daquilo, mas é uma honra àquele sistema, né? Que a gente está. Não é preso energeticamente, mas é ligado, né? Ligado energeticamente, porque tem formas da gente conseguir desemaranhar essas influências, né? Então, gente, tudo, né? Tudo que tá fora é o que tá dentro. Sabe aquela pessoa que te irrita lá no trabalho, que você não aguenta, aquela pessoa irritante? Ela tá te mostrando alguma coisa de dentro de você. O Sabe outro é um espelho. Adoro essa frase do é um Ho'oponopono. espelho, o outro é um espelho. Sabe aquele problema financeiro ou aquele problema amoroso que você passa, sabe? Aquilo tá querendo te mostrar algo sobre você dentro de você. E quando você cura aquilo dentro de você, o problema some. Some, desaparece. Olha para você ver. Eu tinha um problema com meu ex-marido, né? Era um problema assim que eu achava assim, nossa, mas o que que é isso? 2 anos depois de separado, né? 3 anos. Aquele problema que falou, nunca isso vai acabar. Mas quando eu resolvi dentro de mim,
né? Sumiu. Não existe mais o problema. É como se, sabe? Eu falo assim, uai, cadê? Tá tudo ótimo agora, né? Mas porque eu precisava pôr limites. Eu precisava me proteger. Quando eu fiz isso, né? Quando a gente põe o limite, aquela pessoa que fica entrando, invadindo o seu limite, ela vem te mostrar, você precisa pôr limites, né? Aí quando você coloca, o problema acabou. Então, é, gente, então por que que nós viemos falar disso, falar da vitamina D, explicar tudo isso da vitamina D, importância, como funciona, tudo? Por quê? Conta no físico, gente, nós temos que cuidar do físico, né? Se a gente tem um sintoma, eu vou cuidar do sintoma. Então, eu não vou lá ficar fazendo terapia, né? Sendo que eu tô ali e não consigo nem mexer direito, porque eu não tenho vitamina D. Eu preciso Tem cuidar do nem energia sintoma. nem para acordar, né? É, eu preciso cuidar, eu preciso que meus órgãos funcionem, eu preciso que meu sistema autoimune regule, então eu preciso suplementar, né? Mas não vai resolver, né? Eu vou ficar a vida inteira tomando, suplementando, se eu não cuidar do que tá dentro, né? E mesmo tomando com picos, né? Por exemplo, eu tomo a vitamina D há 5 anos, foi da pandemia que eu comecei a tomar, e aí a minha é sempre em torno de 100. Mesmo eu tomando a vitamina D, recentemente, por causa desse processo de terapia, eu tive uma gripe fortíssima. Mas por quê? Não foi uma gripe à toa, entendeu? Foi por causa das minhas questões emocionais, que eu estava resistindo em ver, entendeu? E aí, então, mesmo com a vitamina D alta, eu tive uma super gripe. Normalmente é uma gripe que eu, meus filhos tomamos a vitamina D e outros suplementos, e aí nós, às vezes a gente gripa, fica 2 dias gripado, só, né? Normal, pegamos a gripe ali, mas o corpo logo consegue reagir. Mas eu tive um processo emocional que eu não queria ver, né? As minhas questões e peguei uma baita gripe, resisti àquilo. E aí eu peguei uma baita gripe. Então, assim, não significa que mesmo eu estando com os níveis ótimos de vitamina D, faço atividade física, cuido do meu emocional, estou sempre fazendo terapia, como eu falei antes, não significa que eu vou cair, que eu vou ter quedas, né? Vai ter quedas. E é o aprendizado. A gente precisa disso, né? Pra gente, porque às vezes a gente resiste e não quer ver. Então, vem a doença, vem um resfriado, vem alguma coisa para nos mostrar que não tá legal. Tem um problema no relacionamento, para mostrar, opa, acorda, cuida, se cuida, né? Muda, muda. Quando a gente ainda tá, né? Porque todo mundo passou por essa fase, né? E em várias questões ainda tô nessa fase, né? De achar que o problema é o outro. O outro é que é chato, o outro é que tem problema, e eu sou a vítima, né? Sou a vítima daquele outro malvado, daquele outro que não me entende, daquele outro. E quando a gente fica nisso, a gente não consegue, tomar o poder de cuidar, né? Da nossa própria saúde, do nosso próprio autocuidado. A gente fica na mão do outro. Só que o outro é só o reflexo do dentro de mim, né? O outro tá te mostrando que você precisa cuidar, né? Que você Exatamente. precisa olhar para você, que está em você. O outro é um reflexo, né? É um espelho. Então, gente, resumindo, você quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Resumindo, então, cuida do físico quando já chegou no físico, o sintoma, mas principalmente, gente, faça terapia. Então, isso tudo aqui é para falar isso. Faça terapia, porque é o que realmente vai resolver a causa, né? Porque a gente cuidando das emoções, cuidando ali daquele inconsciente 97% aí que a gente não tem acesso, né? É o que vai resolver tudo. De doença, de problema financeiro, problema amoroso, de problema na profissão, né? Tudo. Tudo a gente vai, conseguir acessar dentro da gente, né? E mudar. É isso aí. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma Quer pergunta? compartilhar alguma, né, situação que se É, viu também, né? Angelina, Luciana, é, livre e espontânea pressão, gente. Terezinha.
A gente também quer deixar aqui, né, para vocês, quem tiver interesse nas nossas terapias, né? A biorressonância com a Nilza, os óleos essenciais, a aromaterapia, litoterapia são com cristais, né? Que eu amo, que eu uso muito também os cristais na limpeza uterina, que lindos, né? O tratamento com energético, né? Que a gente vai ajudar a alinhar esses chakras aí enquanto a gente está tratando essas emoções. Então é muito bom. Alguém quer falar, gente? Queria que alguém Todo mundo Eu falasse. acho que tá caladinho. estragando. Eu posso falar, se o Luiz Antônio deixar. Fala. Não, é só para falar que a questão dos índices lá que vocês falaram é bem comum mesmo. A gente vê paciente que não tem os níveis mínimos, né? Às vezes vitamina D abaixo de 20. Você pega aí, ele vem cheio de problemas, cheio de dor, cheio de um monte de coisa. Você vai ver e tá super baixa, né? A B12 também costuma ficar abaixo do que deveria. A insulina, que é raro você ver um médico clínico geral assim que pede a insulina, né? Então fica anos e anos e anos vendo só a glicemia de jejum, nunca dosou insulina, quando vai ver tá a insulina de 20 e tantos, quase 30, entendeu? Então a insulina, tipo assim, a pessoa já tá no nível de diabetes, só que ainda não estourou a glicemia de jejum e aí por isso a pessoa não trata, né? Porque nunca foi feito a insulina para poder avaliar isso. Então, assim, infelizmente, por mais que tenha, igual a Cláudia falou, a gente não vê esses negócios na faculdade, a gente tem que estudar depois que forma, e tem médico que estuda e tem médico que não estuda, então acaba não não aprofundando. E tem médico também que acaba estudando, sim, após formado, mas só da área dele, né? Então, especializa daquele nichozinho ali e não vê tudo. E aí, na hora que analisa um exame, realmente só lê os valores de referência, que muitas vezes estão muito abaixo do que deveria ser o saudável. Dessa parte que vocês falaram, eu concordo com tudo. Sabe que a gente, eu estava olhando meus exames antigos, acho que você foi a única médica, né, que pedia insulina. Os outros só pediam glicemia. Ou então a glicemia, como é que é aquela que pega os 3 meses? A glicada, hemoglobina Glicemia, glicada. hemoglobina Então, é glicada. porque a hemoglobina glicada, ela é um avaliador muito ruim, porque depende da sua hemoglobina. Então, às vezes, a sua glicada está num nível, porque a sua hemoglobina está em um nível similar, entendeu? Então, ela é dependente de outros fatores. Ela é usada mais para avaliar quando a pessoa tem uma normocromia, que as suas hemácias estão em número normal, a hemoglobina está normal, e a pessoa já é diabética para você avaliar a variação do diabético. A pessoa que não tem diabetes não tem nada por que pedir hemoglobina glicada. Não tem nenhum valor. E tem um monte de gente mesmo que acaba pedindo hemoglobina glicada para pessoa que não é diabética, né? Pois é. E E não pede a insulina, que é o importante, né? que é o importante, que é o mais importante. O cálculo para poder avaliar o HOMA-IR e o HOMA-beta, que você avalia as suas células pancreáticas e tudo mais, você tem que pedir desses dois números, precisa da insulina e da glicemia de jejum. Mas é muito comum pessoa que nunca fez insulina. A minha enfermeira, eu atendi ela esse mês passado, ela nunca tinha pedido insulina e a insulina dela estava mais de 20. Aí eu passei a metformina e a glicose estava, entre aspas, boa, né? Tava tipo 90 e alguma coisa. Mas a insulina mais de 20, já passei a metformina para ela, orientei a tomar, ela começou, agora eu vou rever daqui uns meses. Mas ela, na área da saúde, trabalha com um monte de médico e nunca tinha feito. Essa nutricionista mesmo que eu falei, ela viu um médico, o médico estava todo doente, entendeu? E ela falou, mas meus exames estão bons. Quando ela foi olhar o exame dele, estava tudo ruim. Angeline, e essa parte que nós falamos então aí sobre a causa, as emoções, o que que você acha disso? Fez sentido para você, Angelina? Uai, fez um pouco, assim, faz, né? A gente é porque assim, a gente não estuda nada disso. Então, para mim, que estudo mais a parte prática, teórica das doenças mesmo, que a gente estuda doença na faculdade, é difícil a gente pensar na causa como essa parte emocional. Mas parece ter bastante coisa a ver, entendeu? Tipo aquele livro que minha irmã tem lá da Cairo, sabe? Um monte de coisa que ela falou lá que eu tenho, tem tudo a ver, entendeu? Então.
a gente fica nessa questão, porque é uma coisa muito subjetiva, né? Então é difícil de, porque você não tem como comprovar, você não tem como fazer ensaio clínico randomizado para poder falar que o negócio é isso mesmo. E aí você tem que acreditar, entendeu? Então por isso que é um pouco difícil, mas realmente tem muito nexo, faz muito sentido e tudo mais. Não tem como, porque acho que a nossa ciência ainda não está evoluída o suficiente, né, para provar essas coisas. Mas os resultados estão aí. Olha aí do protocolo Coimbra, né? Quem fez terapia melhorou e quem não fez não teve resultado. Mas são vários, gente, são vários exemplos. A gente trouxe um aqui para vocês, né? Alguém mais quer falar? Acho que tinha uma A pessoa. Odete queria falar. Odete, Oi. o que que você Olha, acha? eu só falo que vocês acenderam a luzinha em mim. Eu estou com 56 anos, não tomei raras vezes vitamina D. Como eu vou fazer um check-up esse mês, eu vou pedir já para poder olhar as vitaminas. Eu achei interessante a Angelina falando aí, Angelina, né? Ela Sim, falando da glicose, a gente tem que pedir, né? pede a Poder, insulina. a insulina, para poder, a gente pede para fazer o exame da insulina, né? Para saber se está tudo bem, é isso? Isso, em vez de pedir só a glicose, você pede também Ah, a insulina. Pede também pois a é. B12 e a ferritina. A gente vai falar depois da B12 e da ferritina também. Pois é interessante. Esse mês eu vou, vou anotar aqui. Inclusive, Odete, eu não sei, acho que você não está no grupo de autocuidado, mas é que eu tenho um grupo de autocuidado que todo mês a gente faz uma semana de atividades para o nosso autocuidado, né? Hum, E nesse mês que a gente está falando sobre esses exames, a Angelina, ela vai dar o pedido de exame básico, né, para todo mundo, se alguém quiser, porque a Angélica, como ela é médica, né, se alguém quiser uhum, fazer o exame pelo plano, tá? entendi. Esses exames básicos, depois, se você quiser. Mas Ou você depois eu pode coloco pedir seu nesse próprio grupo aí. médico, né, É, para fazer esses pedidos. É que às vezes eles acham que não precisa, né? Igual, por exemplo, quando é, eu estava grávida, eu pedia que eu queria os exames e ela falava assim para mim: não vou pedir isso, não, não vou te tratar disso, não vou tratar você nada disso. é. Poderia ter Teve uma vez que eu suplementado a ouvi vitamina D. um cardiologista falando que a maioria dos médicos não pedem os exames corretos. Eles pedem só os simples, só os que todos pedem. Vai numa clínica normal aí, eles pedem. Mas os principais eles não pedem. E é realmente, né? E tem uns exames que os planos, eles não deixam fazer, sabe? Eles põem restrição porque é caro, coisas assim. É, E eles até punem os médicos que pedem exame demais às vezes, entendeu? A própria é. vitamina D. Agora não está exigindo mais, mas teve uma época que a gente tinha que preencher um relatório para poder pedir vitamina D. Você tinha que fazer o pedido da vitamina D e aí tinha que fazer um relatório justificando por que está pedindo a vitamina D. Porque era Hum. caro para analisar há uns, sei lá, uns 5 anos atrás. Agora não precisa mais, acho que não sei, porque acho que ficou mais comum agora, né? Mas antigamente tinha que fazer um porquê que estava pedindo, para dar trabalho e a gente não querer pedir, entendeu? Sim. É, O PTH, gente, eu tenho consulentes que eu sempre eles fazem o exame de vitamina D, mas os médicos não pedem o PTH. Sobre o que que adianta? Você não tem que ter os dois, tem que fazer o exame dos dois. E aí eles levam, aí eu falo, não, faz o exame de PTH e leva junto o PTH também. Aí quando chega no médico, por que que você fez isso? O médico nem sabe olhar o PTH, ela não sabe nem a relação do PTH com a vitamina D. Eu falei, gente do céu, olha, não insiste, gente. Conversa com o médico. Se o médico não conhece, não tem conhecimento, não adianta você querer insistir. Você só vai levar pedrada e vai te desestimular até, né? Então, procura um médico que tenha conhecimento. A Angelina, por exemplo, é uma delas, né? Que tem conhecimento disso, porque senão não vai adiantar. Porque, igual eu falei, gente, eu fico abismada. Como assim o médico não sabe o que que é PTH? Para que que serve esse exame? Qual que é a relação dele com a vitamina D? E aí, né? É. Isso é um exemplo, são vários, né? Esse da insulina mesmo que a Angelina citou. Eu, olhando lá meu histórico, foram vários anos, né? Mais de 10 anos de exame. Eu acho que só ela me pediu a insulina, entendeu? Então, assim,
Por isso que a gente queria trazer esse assunto, né? Para a gente trazer esse alerta, trazer esse cuidado, a gente mesmo cuidar da gente, né? Quem mais quer falar aí, gente? Um pouquinho, o que que achou? Vamos fazer os exames, vamos tomar sol, vamos fazer terapia. Luciana, o que que você Não, achou? eu já tomo sol todo dia, meio-dia, mas Ah, meus níveis de vitamina D não tão bons, não. sua vitamina D tá quanto? 27. Não é 27? e não é por falta de sol, Tá vendo? que É porque você pode isso ter eu uma tomo, resistência, né, à vitamina isso D. eu, isso eu tomo muito, principalmente nesse Mas você não toma solão. muito sol, Lu. Você anda toda de roupa na rua. Ah, mas o Só o braço braço. tá pretinho. Não adianta, É o corpo todo, Lu. é o corpo Ué, todo. mas aí não tem jeito de eu andar de biquíni na rua, né, filha? Pois é. Por isso que a gente suplementa. Mas, Eu tenho um é, cliente, que foi até ele que me falou sobre esse protocolo Coimbra na época da pandemia. É, ele trabalha na Emater, ele trabalha no sol, no campo, o dia todo. E os exames de vitamina D dele é 30. Por quê? Mas porque ele não expõe o corpo todo, E também, né? e Só fica o também, braço de fora, braço e rosto, ele não expõe o corpo todo. Fica no sol o dia todo, mesmo assim o nível de vitamina D é 30. E outra coisa também, ele pode ter uma resistência. E aí tem que suplementar, até que, acho que não tem resistência não, ele suplementa, porque suplementa 10.000 UI, ele toma 10.000 UI só. mas o que O que é filho dele é a que faz causa o protocolo principal? Coimbra. O dentro, né? O dentro é o estudo lá do Coimbra. Mesmo tomando altas doses, não melhorou, né? Então, mesmo tomando muito sol, não melhorou. Por quê? Porque não tratou o dentro. E aí ele toma 10.000 UI e o filho dele faz o protocolo Coimbra, ele usa doses mais altas. Mas ele toma 10.000 UI, que é a dosagem de manutenção, que é a dose fisiológica, né? Que é a parte. Porque o nosso corpo ele precisa de vitaminas, sais minerais, nós temos que cuidar da parte física, a gente não pode ignorar isso, né? Precisa de vitamina D, então, doses fisiológicas, doses normais, né? O que a gente precisa. Mas cuidar das emoções, com certeza, principalmente no que diz respeito a doenças, né? É, Lu, você quer falar mais alguma coisa? eu só queria saber como que faz para conseguir pensar, agir, tudo homogêneo, Sim, né? A gente porque tem a isso que é coerência, né? difícil. Isso que é difícil. É. Esse pensar, sentir, falar e fazer, tá um abismo de distância um do outro. Eu queria que tivesse uma pontezinha bem pequenininha. Lu, todo mundo, né? A gente quer. Qual que é o caminho, né, para isso? Primeiro é você se conhecer, né? É você saber mesmo, você entender seus sentimentos, você sentir seus sentimentos, né? Porque o que que a gente foi ensinado a não sentir? Primeiro passo, a gente foi ensinado a não sentir. Ah, eu tô aqui, eu tô desconfortável, eu tô chorando. Não pode, não pode. Engole o choro, não é assim? Então, primeiro eu primeiro me conhecer. O que que eu tô sentindo? Eu tô irritada. Por que que eu tô irritada? Né? A gente conhecer a gente primeiro para a gente conseguir alinhar isso. Então, eu estou irritada porque eu estou sentindo isso. Me senti humilhada nessa situação do melasma da Nilsa, né? Então, agora como que eu me expresso? Ó, a Nilsa, com a terapia, o autoconhecimento, tudo que ela tem, naquele momento lá, ela não conseguiu. Mas depois que ela processou tudo, agora ela vai viajar de novo e já alinhou, conseguiu conversar com o marido dela, né? Isso mesmo. E Ele agora ela Aí ela já estipulou o valor juntou o X próprio para a gente dinheiro para não gastar, para pedir o mim, para marido. minha filha e para ele gastar, e aí sem estresse. ela combinou com ele que ele vai dar o dinheiro para ela ir antes da viagem. E ela vai ter o dinheiro para gastar lá, entendeu? Sem ter que pedir. Pois é isso que eu estou te falando. Aí ela já vai ter o dinheiro antes para não dar BO na viagem. Exatamente. É Mas foi falta o quê? viagem De é para diálogo, porque, descansar, porque realmente a para gente é ser feliz. muito treinado a não falar, gente, o que a gente sente. É. Ah, eu sou
toda isso. Quando falou, eu falei, não, só Sim. faltou minha foto aí. E Pois no é. Mastermind, né, Clarissa, que nós fizemos, que foi um curso de liderança, foi uma das coisas que eu aprendi, mesmo assim, tipo, 7 anos, 8 anos atrás, foi 2017 nós fizemos a nossa primeira formação. Fala muito isso, que a gente espera o outro, que o outro entenda o que a gente está sentindo. Só que se você não der o primeiro passo e falar, e expressar o que você está sentindo, ele não vai entender. Aí quando eu fui falar com meu marido, que eu me senti humilhada, ele, que isso, que bobagem, não sei o quê, né? Ele ficou sem entender, falou assim, não, mas você pode até não entender, mas como foi, como eu me senti, né? E sendo que foi algo que a gente combinou antes. Então, não foi legal a forma que eu senti, que eu fiquei frustrada. Então, a viagem para a gente descansar, para a gente curtir, e eu fiquei muito frustrada, fiquei com raiva, me senti humilhada, não foi legal. Então, se a gente vai viajar de novo, vamos alinhar isso, para a gente não ter problema. Nem para você passar raiva, nem eu. A gente quer divertir, quer curtir, né? E não passar raiva. Então, Lu, o primeiro passo, né, que seria para se alinhar isso, é primeiro você se permitir sentir, né? Aceitar. Não existe nenhuma emoção humana errada, né? Mas a gente foi ensinado que ter raiva é errado, né? Ter ódio é errado. Ter inveja é errado. Ter, né, os sentimentos densos, né, negativos, são errados. Aí você não pode senti-los. E quando a gente reprime isso, a gente já desalinhou. É. Já desalinhou. Eu acho também que a gente não sabe nem descrever isso, porque outro dia eu estava vendo no Instagram uma psicóloga, uma terapeuta lá que estava falando, monte um grupo de WhatsApp e quando você quiser, você fala tudo lá e tal, só que você não vai mandar para ninguém. Eu pensei assim, mas o que que eu vou falar? Tipo assim, eu pensei nessa hipótese, mas tipo, eu não sabia nem como é que eu ia me expressar num grupo só para mim. Aí eu falei, gente, mas o negócio é pior do que eu imaginava. Adorei essa ideia. Eu vi esse Não, vídeo mas também, Luciana. eu achei ótimo É uma também. Falei assim, psicóloga, não, vou né? fazer Ela é isso. ótima, ela tem um É, jeito assim meio cearense, não é? é. É, eu Aí eu esqueci o pensei, nome acho dela, que mas ela eu vi chama, esse vídeo também. acho que é alguma coisa Vermont, uma coisa assim. É. Mas aí eu pensei assim, nossa, vou fazer isso, que eu já tenho um grupo de WhatsApp, então pronto, eu não mando áudio para ninguém, mas vou mandar para mim. Aí pensei assim, cri, cri, cri. Eu não consegui pôr o negócio. Não, esse aí não funciona, não. Deixa pra lá. Eu acho que para quem consegue descrever os sentimentos, eu acho que é mais fácil. Mas para mim, que eu ainda nem cheguei nesse nível, tá mais difícil. Sabe uma coisa muito interessante assim, para começar esse processo, é o que você gosta e o que você não gosta. Porque a gente, às vezes, muitas vezes a gente faz coisas que a gente não gosta, mas a gente não gosta daquilo, mas você não sabe nem o que que você gosta e o que que você não gosta. É definir o que que você gosta e o que que você não gosta. Isso é o primeiro passo, né? Eu não gosto de me sentir dessa e dessa forma, né? E eu acho que isso é o primeiro passo da gente. E aí, quando você entra numa situação de que você não gosta, opa, aconteceu isso, por isso e por isso e por isso. E aí você toma uma atitude coerente. Você se expressa. Porque o outro não vai adivinhar nunca o que que você está sentindo. É você que está sentindo, e não o outro. Mas é porque o primeiro, antes da gente expressar o que que a gente está sentindo, a gente tem que Eu tenho que saber. entender o que que a gente está sentindo. É, E a maioria das pessoas trava aí. Você nós não não sabe. sabemos nem o que está sentindo. É. Esse que é o meu caso. É. Por que que a gente trava ali? Primeiro, porque a gente foi ensinado a não sentir, que sentir é errado, né? Então a gente precisa fazer esse processo inverso de aceitar as nossas emoções, né? De aceitar o desconforto das nossas emoções. Porque é desconfortável você ficar irritado, é desconfortável você ter raiva, é desconfortável isso, né? Mas esse desconforto, quando você aceita, não, eu estou desconfortável, eu estou irritada, eu estou com raiva, eu estou desconfortável, e você se permitir sentir aquilo, pronto, o negócio vai, sai, é como se saísse do sistema, entendeu? E você deu luz para aquilo.
Você alinhou o pensamento com o sentir. Agora, o que que você faz? O que que eu faço, tá? Estou totalmente desconfortável, totalmente frustrada por alguma coisa na minha vida, o que que eu faço? Vou sentir? Anestesiar. Vou assistir É, uma série, vou ler um livro, vou fazer qualquer coisa. Vou uhum, estudar menos sentir, é, entendeu? Anestesiar, é isso que a gente faz. No mundo de hoje, a gente Só anestesia. verdade. É É verdade. telefone, celular, telas. Uhum, É, é como se estivesse uhum. camuflando, né? A gente se camufla, né? Sim. A gente não Na verdade, eu aprendeu. acho que a gente se sabota, né? Na verdade, eu acho que Na seria verdade, isso. sabe o que que é isso, Lu? Não é nem sabotagem, é um mecanismo de defesa. Eu Entendeu? falo sabotagem no sentido de que é, acaba que Sim, a gente adoece, então vira uma forma de nos sabotar nesse sentido, de que sim. se a gente soubesse expressar, se a gente falasse a respeito, muitas vezes a gente não adoeceria. Então, acaba que essa forma de defesa acaba nos sabotando, nos adoecendo. Nós estamos constantemente nos sabotando. Mas por que que a gente está sabotando? A gente não está sabotando de propósito, né? É porque a gente tem esse mecanismo de defesa para nos proteger da dor que faz com que a gente queira evitá-la. É questão de sobrevivência. Se aquilo dói, né? Se eu ponho a mão no fogo e dói, eu tiro a mão do fogo e aprendo. Então, o nosso inconsciente aprende: esse assunto aqui dói, eu não quero ir nesse assunto. Esse sentimento aqui dói, eu não quero ir nesse sentimento. Então, a gente precisa, na terapia, né, e trabalhar esse autoconhecimento dói pra caramba, gente. dói. Não é legal você reconhecer em você que você tem inveja. Isso dói demais. Que você tem orgulho, que você tem vaidade, que você é prepotente. É muito difícil a gente reconhecer isso na gente. A gente vê no outro, mas na gente a gente não consegue ver. E quando a gente entra em contato com essa informação, dói muito. Então, muitas vezes não, a maioria não é fácil. O autoconhecimento não é fácil, né? Mas é necessário, né? Sim, exatamente. Eu achei muito legal, né, que a gente estava conversando antes, Nilza, que você falou da inveja, né? Que todo mundo tem, né? Eu tenho também, é uma questão importante para mim também. Por que que a gente tem inveja? Você falou. Porque nós estamos justamente desconectados do nosso poder pessoal. Porque a gente E a não gente, acredita no nosso poder pessoal. E a aí a gente não gente vê o que acredita. o outro conquistou, mas eu não acredito que eu também posso conquistar aquilo. Talvez até melhor, né? É. Então a gente não acredita na gente mesmo. A E gente não aí, acredita no e é nosso por isso potencial. que vem, né? Por Sempre isso tem mesmo. algo ali atrás, né? É, no caso, vou contar o seu caso aí, por exemplo, né? Dos seus dons, que você tem medo da rejeição, né? Ser rejeitado, porque ser diferente é ser rejeitado. É um mecanismo de defesa. Porque se você fosse rejeitado lá antigamente, você morria. Ser expulso da tribo, ficar sozinho a Deus dará. E a gente ainda tem isso dentro da gente, né? Então, esse autoconhecimento é muito importante, a terapia, acessar esses conteúdos, para a gente conseguir conhecer a gente, né? E aí, a gente conhecendo a gente, aí a gente vai conseguir sentir, expressar e fazer de forma coerente. E às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? Por exemplo, eu Isso, não tinha Lu. parado para analisar essa questão do sol, do meu problema lá na praia, ficou aquilo lá debaixo dos panos. É mais uma sujeirinha que eu coloquei embaixo do tapete. E aí só agora que eu fui parar de novo. Aí veio de vou na praia, eu falei, não, vai de novo melasma. Epa, vamos falar do sol, da vitamina D. E aí que a ficha caiu. E aí que eu tive a ação de ir e conversar com meu marido. Então, E tipo assim, alinhar. foi um processo, né? Foi todo um processo, não foi estalei o dedo e resolvi. Foi um processo que eu vivi e eu consegui, nesse caso, né, pelo menos, vamos ver, vamos passar a viagem, né, para ver, acho que vai dar tudo certo. Dessa vez vai dar certo. Mas, Então, ó, foi você tudo viajou em combinado janeiro. com clareza antes, né? Você viajou em janeiro.
Você Na descobriu isso verdade, eu agora em viajei em janeiro outubro. e março e depois, agora eu vou de Não, novo. mas só em outubro que cai a fichinha, entendeu? Foi em março essa aí. Isso você fazendo um monte de processos, E isso fazendo né? só depois de terapias, a gente conversar sobre isso, é que veio isso à tona. Isso estava me incomodando. Isso ainda estava em mim, né? Tanto que meu melasma ainda não sarou 100%. Então, foi processos e processos, eu me escondendo, né? E ainda está aqui o melasma. E agora eu tive esse momento agora de ação, de mudar, de conversar, de me expressar, de não me esconder, né? Principalmente não me esconder. E o que eu quero falar aqui para para gente fechar, depois se você quiser falar mais alguma coisa, Nilson, Não. é que isso, gente, é um processo, sabe? Não é da noite para o dia. Não um mês de terapia, às vezes um ano de terapia. É uma vida, entendeu? Eu falo isso para vocês porque eu sou ainda, né? Não consegui ainda. Eu quero coisa rápida, eu quero que resolve rápido, né? Na homeopatia você tem que tomar 3 bolinhas, 3, 4 vezes no dia. Aquilo para mim era a morte, entendeu? Não, eu quero tomar uma bolona, me dá uma bolona para eu resolver logo. Aí eu quero, não, eu quero ir numa cerimônia, assim, um negócio do cacau para resolver minha vida. Eu quero resolver. Não existe. É uma construção. A gente constrói esse alinhamento. A gente constrói isso, entenderam? Então é algo que vai aos poucos. Então hoje eu vou fazer uma terapia aqui que eu vou, né, igual a Nilza, vai ter um acesso de uma coisa. Amanhã eu vou fazer uma constelação que eu vou tirar, perceber um padrão que eu estava repetindo. Aí no outro dia, né, você pode ir, sei lá, no psicólogo normal e descobrir alguma coisa ali. Então, é uma construção, gente. São camadas, né? Camadas e camadas. Ou camada que não acaba. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Terezinha, você quer só escutar? Elane, você quer falar alguma coisa? Elane. Hã? Você quer falar, Nilza? Mais alguma coisa? Não, não. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada pela companhia, né, por estar aqui com a gente. A gente realmente espera que o que nós trouxemos contribuam para vocês de alguma forma, né? Que essas informações ajudem vocês aí. Obrigada. Eu amei, obrigada, aprendi bastante, foi maravilhoso. Tem que repetir mais vezes, hein? Sim, nós vamos fazer de novo na terça-feira com a médica integrativa Virgínia. Eu vou ver com a Angelina um dia que ela possa, para a gente falar um pouquinho sobre a insulina. E vamos fazer também sobre o ferro, né? E a B12. Isso, gratidão a todas, as duas. Odete, Obrigada. depois eu vou te enviar o link para você participar do grupo, Sim, obrigada, viu, Nilza? tá? Beijo. Obrigada. Então é isso, gente. Boa Um beijo, noite. gente. Até terça. Até.